Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo, eu sou o professor Andrei e hoje nós temos vídeo de análise. Vamos verificar aqui, mandaram esse vídeo para analisar a técnica de estudo da Rai Tavares, já tem aí quase 100 mil inscritos no canal dela, um canal grande, né? Vamos ver aqui, ela postou um short sobre se a gente estuda da maneira correta, né? Ela inicia o título do vídeo é essa pergunta: você sabe estudar da maneira certa? Vamos ver aqui. Você sabe como estudar da maneira certa? Provavelmente não, até porque eu acredito que não existe uma maneira certa, só que funciona melhor para ti. Exatamente, concordo com ela, né? Não existe uma maneira certa para todo mundo. Existem caminhos que indicam. No geral, é melhor estudar de modo ativo do que modo passivo. Então, isso é uma regra geral para todos que querem aprender de verdade. Mas às vezes você consegue aprender melhor ensinando outras pessoas, outros aprendem melhor criando mapas mentais, escrevendo, outras têm facilidade de ouvir música e estudar. Então depende muito da pessoa. Então eu concordo com ela entre partes, só não concordo em defender o método passivo de estudo, onde você apenas lê e não força o seu cérebro a engajar na atividade que você está executando. Você vai criar um quadro para cá falando sobre métodos de estudo para tu poder testar e ver qual funciona melhor. E hoje a gente vai falar sobre a leitura ativa, mas na prática, como é que isso funciona? Na hora de fazer Leitura ativa, ou também conhecido como estudo ativo, né? A diferença entre estudo ativo e estudo passivo é quando eu estou fazendo o quê? Quando eu não estou apenas simplesmente lendo, porque vocês já devem ter percebido, quando a gente só fica lendo alguma coisa, o que acaba acontecendo? A gente esquece muito rápido. Então, quando eu ativo, quando estou fazendo um estudo ativo, eu estou forçando meu cérebro a executar alguma coisa. No caso, ela está fazendo a leitura ativa, então ela está lendo e anotando, marcando, colorindo o texto que ela está fazendo, né? Que ela está estudando. o máximo possível com o texto. E quando eu falo em interagir, eu falo de sublinhar o que é importante, destacar definições, escrever as suas dúvidas, destaca bem o que tu não entendeu para depois poder perguntar pro professor em outro momento. E para isso não ficar uma enorme bagunça, eu recomendo fazer de cores diferentes. Eu uso o roxo para destacar títulos e conceitos, uso o azul para destacar as explicações e uso o vermelho para destacar o que eu não entendi e escrever as minhas dúvidas. Isso torna muito mais fácil quando, por exemplo, eu tenho que fazer uma leitura de 50 a 100 páginas e depois tenho que fazer um resumo sobre, porque eu já sei quais são as partes que eu não entendi, as partes que são importantes, mas isso fica para outro vídeo, porque se vocês quiserem eu posso trazer também vídeos sobre resumos, flashcards, estudos por questões. Comenta aqui para saber qual tu quer que seja o próximo. Muito bom, bem curtinho o vídeo dela. O que eu gostaria de salientar aqui, pessoal? Destacar a importância, né? O aluno que quer usar um tablet, igual ela está fazendo ali, precisa tomar um cuidado. Que cuidado, professor? Com as notificações, dois cuidados, na verdade. Primeiro, com as notificações, porque se você tiver algum aplicativo instalado que vai ficar te notificando sobre alguma coisa, seja um WhatsApp, seja um Instagram, seja um TikTok, seja um YouTube, vai ficar te tirando do momento de estudo e te levando para outro aplicativo. Isso é horrível para os estudos, porque você quebra a sequência de estudo ali, tá? Segundo problema e orientação que eu dou a vocês quanto à utilização de tablet ou próprio computador para estudar é cores. Como assim, professor? O que tem a ver as cores? Quando você utiliza essas telas modernas de hoje, não são mais aquelas TVs de tubos como os primeiros computadores de baixa quantidade de cores, hoje são milhões de cores disponíveis em cada tela. E isso afeta o nosso cérebro, liberando uma alta dosagem de dopamina por conta da teoria das cores, onde fala que a gente, quando está, nossos olhos são inundados de muitas cores, o nosso cérebro se agrada daquilo, mas quando eu vou para uma folha de papel em branco, ali com as letras pretas, sem cores, eu tenho dificuldade. Então, a pessoa que passa muito tempo com tablet, com computador, tende tem dificuldade de ler materiais fora de telas, porque o cérebro entende que aquilo lá não tem cores, não é atrativo o suficiente, aquilo não libera dopamina o suficiente, tá? Então fico alerta. Tente mesclar as suas jornadas de estudos entre telas
e não telas, né? Papel, caneta. Se você tiver condições de imprimir o material que você vai estudar, excelente. Bastante canetinha colorida. Senti falta dela mostrar o amarelo no conjunto de cores dela, o verde, né? Porque essas duas cores acabam dando um realce nos alertas, né? Ela usou ali cores frias, né? Por exemplo, o roxo, o azul. Isso não dá tanto destaque assim, tá? Mas é uma escolha pessoal. Então, na medida do possível, né, construa fora das telas e use não estou falando para não usar, use obviamente, até porque a gente tem as IAs hoje que nos ajudam demais, só que tente rotacionar o tempo para quando você chegar na sua prova objetivo-alvo, você não esteja assim, cansado de ver telas, não querendo ver folha, melhor dizendo, né, não querendo ver material impresso. Então, parabéns aí para Rai Tavares, excelente método de estudo, não é à toa que o canal dela é grande assim, né? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo abençoe sua vida e te ajude na sua jornada de estudos. Eu sou o professor Andrei, valeu gente, um abraço!